Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um episódio do programa AbraTalks, programa uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas TAI, Revista Meio Filtrante, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e a divulgação da TV Filtros. Seja muito bem-vindo a esse que é o episódio número 11. Já estamos aqui no segundo episódio da temporada 2024 e temos aí mais 9 programas dentro do nosso, digamos que uma biblioteca virtual que você pode acessar a qualquer momento e consultar diversos outros temas. Temos aí feito durante o ano de 2023 e agora 2024 bate-papos muito legais aqui nessa nova versão, novo formato do nosso programa, agora com o videocast, um programa de entrevistas falando sobre temas relacionados ao contexto socioeconômico do Brasil e do mundo. Então, seja muito bem-vindo, estaremos juntos em mais essa conversa. A conversa de hoje vai falar sobre as perspectivas do comércio exterior brasileiro e para nos trazer todo esse conhecimento, eu tenho o prazer de receber aqui Walter Tomás Júnior, da Portorium Consultoria Internacional. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado, queria agradecer a você, Adriano, agradecer a diretoria da Abrafiltros por esse espaço e o amigo Ari Bueno, Exatamente. que me fez esse direcionamento, ele sempre nos conecta, né? Ele sempre é um conector, é um aglutinador, né? Fofo. E tenho essa felicidade de conhecê-lo já há alguns anos. Muito legal. Muito obrigado aqui ao Ari. O Walter já esteve conosco em outras oportunidades, né? Sim. Inclusive falando também um pouco do que ele vai trazer hoje. Eu acho que daremos um F5, se podemos dizer, uma atualização de um tema recorrente e bem atual, por questões globais, digamos assim. E, enfim, espero que você goste. Você não vai conseguir fazer pergunta agora, mas se você tiver, escreva aqui no nosso chat e a gente direciona para o Walter e faz chegar até ele para solucionar. Walter, antes da gente começar, conta um pouquinho da sua história, da trajetória profissional, como chegamos até aqui. Bom, a minha trajetória profissional sempre foi focada na área de comércio exterior, né? E aí é importante até a gente fazer uma diferenciação, né, entre comércio internacional e comércio exterior, né? O comércio internacional lida da relação de compra e venda de mercadorias entre os países, e o comércio exterior está mais ligado à regulamentação da entrada da mercadoria estrangeira no Brasil e da saída da mercadoria nacional para exportação, né? Então, eu sempre tive envolvido com isso, me formei em comércio exterior, trabalho na área desde 1983, o que não é um argumento de autoridade, talvez signifique a incapacidade de aprender coisas novas. Mas o que a gente acaba vendo mesmo nessa área é o dinamismo, né? Então, a gente tem que estar sempre inovando, sempre aprendendo, porque as coisas mudam muito rápido. O mundo mudou de 40 anos atrás do que nós fazíamos em comércio exterior para o que está sendo feito hoje, né? E desenvolvi também toda uma carreira acadêmica nesse sentido. Hoje dou aula na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz o meu mestrado lá e agora ingressei no doutorado. Também vou trabalhar com essa linha de pesquisa dentro da universidade. Que legal, muito bom. E nesse aspecto das mudanças, né, dessa globalização que é tão presente e latente, a sua transformação, como que você vê um mundo pré e pós-pandemia, né? Porque eu acredito que a pandemia ela deu ênfase a muitas necessidades, e aí a questão de suprimentos foi uma delas. Como você analisa esse fenômeno e aí o papel do Brasil, como o Brasil se encaixa nesse cenário? Bom, é muito interessante a gente ver, né? Até a gente estava conversando aqui antes, é uma palavra às vezes usada com muita insistência e um pouquinho fora do contexto, mas a resiliência do comércio internacional, ou seja, a capacidade dele de retomada,
E nós vimos, né, definitivamente, durante o período pandêmico, a crise pandêmica gerou também uma crise logística. Alguns donos de companhia de navegação, que nós chamamos armadores, né, retiraram, né, navios de frota. Houve também, né, ali a interrupção de algumas cadeias logísticas, então containers ficaram travados em determinados pontos como se fossem coágulos, né? E isso acabou gerando interrupções, sim, um aumento vertiginoso do valor do frete, quebra de cadeia de suprimentos. Passados aí, né, vamos dizer, al- alguns meses, né, não completou aí nem meia década, o comércio internacional retomou o ritmo anterior e continua na escalada de crescimento. Para você ter uma ideia, de 47, né, 48 até 2016, o comércio internacional se multiplicou em 43 vezes. Há alguns anos ele cresceu 2 a 3 vezes mais do que o PIB mundial. Então, eu acho até curioso quando a gente vê alguém se posicionando contra ou a favor da globalização, né? Porque é um fenômeno, é como a chuva. Você não pode ser contra ou a favor. Você pode ter opinião contrária, mas não há o que se fazer. O mundo é hoje um mundo globalizado. Quem está nos vendo agora pode fazer esse teste. Olhe em volta de você nesse momento, que você vai ver produtos que não foram produzidos aqui no Brasil. E esse mesmo fenômeno a gente pode pegar, de repente, um ouvinte nosso que esteja em Accra, em Shenyang, Tegucigalpa ou qualquer outro canto do mundo. Definitivamente nós temos hoje montadas cadeias de suprimento globais e não vejo, mesmo a gente passando, como passou por um momento tão forte, né, como foi acho que a maior pandemia do século, talvez mais do que isso, e mesmo tendo esses conflitos, né, mais acirrados, como ali entre a Rússia e a Ucrânia, e um recrudescimento dos conflitos no Oriente Médio, né, que nunca chegaram a se acomodar, mas sim, um recrudescimento. Agora mesmo estamos vendo aí uma possibilidade de uma escalada armada mais forte aí sim, não entre Hamas e Israel, mas entre dois países, né? Uma guerra declarada entre Israel e Irã. Mesmo com tudo isso, ataques dos Houthis no canal de Suez, o comércio internacional continua crescendo. O Brasil cresceu em mais de 30% a sua cadeia de comércio, né? E tem muito ainda para crescer. Exportação, você diz. Aí a gente chama, como eu falei corrente de comércio. Tá. Aí chama importação e exportação. Porque é uma outra coisa interessante também, são dois fenômenos que não andam separados. Às vezes a gente pode ter aquela impressão de que, e até na década de 80 era um slogan que era muito utilizado, exportar é o que importa, né? E não é. Quando a gente vai ver o cenário mundial, tem uma coisa que chama atenção. O principal exportador do mundo hoje é a China. O segundo principal exportador do mundo é os Estados Unidos. Quando você vai ver no que tange a modalidade de importação, os Estados Unidos é o maior importador e a China é o segundo maior importador. Então, a China não consegue ser um grande exportador se ela não for um grande importador. E a mesma coisa acontece com os Estados Unidos, né? E nesse sentido é que a gente quer, né, uma liberalização do comércio internacional para que o Brasil possa crescer na cadeia, na corrente de comércio. Eu até ia te perguntar, hoje, me corrija se estiver errado, o Brasil está entre as 10 economias do mundo? Eu acredito que sim, entre 10 e 12, a 12ª economia do mundo. Mas isso não se reflete em exportação e importação? Não. Nós temos uma participação
completamente desequilibrada no que tange a comércio internacional. O Brasil, o Doing Business, né, que é um trabalho do Banco Mundial, deixou de ser feito, acho que 1 ou 2 anos. Por sorte até nossa, né? Porque nós toda vez passávamos vergonha. Porque estamos ali entre os 4 ou 5 piores países para se fazer comércio, né? Nós temos tarifas alíquotas de imposto de importação as mais altas do mundo. Independente da nossa tarifação interna, que já é absurda, tanto que a reforma tributária está tentando alguma coisa de reequilibrar isso, ou pelo menos trazer um pouco menos de confusão, né, dentro do chamado manicômio tributário. A gente não sabe se Steve Jobs falou isso mesmo. Se falou, falou certo. Sim. Agora, mesmo considerando isso, as nossas alíquotas de imposto de importação são absurdas. E quem trabalha na área e tem essa necessidade de buscar produtos dentro da cadeia de suprimentos global, né, sabe disso. Sabe as dificuldades que enfrentam os associados aqui, sabem as dificuldades que eles enfrentam, né, para poder buscar esses insumos, que é o que no final vai dar possibilidade, inclusive para eles, de ter um padrão de produto global para poder se inserir na exportação. Sim. Isso é inexorável, uma via de duas mãos, né? E nesse sentido a gente precisa ainda melhorar. Estamos caminhando bem, mas temos bastante coisa para fazer. A gente estava conversando em relação à reforma tributária, e até para quem está assistindo, em que momento ela tem uma interação com o comércio exterior? Então, no comércio exterior brasileiro, nós estamos vivendo já uma reforma profunda, muito mais profunda do que a reforma tributária. Sim. Né? E essa reforma é uma agenda mundial que nos foi imposta, né? Lógico, nós estamos ali participando do mundo, então, a não ser que né? Ninguém quer se excluir desse movimento, e o Brasil aderiu. Então, esta reforma que nós estamos vivendo no comércio exterior, que eu espero que atinja também uma degravação, uma redução da alíquota dos tributos, ou pelo menos diminua essa cardinalidade, né, que é esta variedade, né, muito grande de faixas de alíquota que geram problemas sérios de administração, né, de administração de conformidade tributária, né? Tem alíquota, é isso, aquilo, né? Então complica muito a vida do administrador. Mas nós estamos vivendo, por conta da rodada de Kyoto revisada e adesão do Brasil ao Acordo de Facilitação de Comércio, então nós estamos implementando, né, aí uma série de novidades. Uma delas, muito bem-vinda, é o Portal Único de Comércio Exterior, o Single Window, né, a Janela Única de Comércio Exterior, que já está toda ela rodando o espectro da exportação e já integrou grande parte da importação, e existe uma previsão do desligamento faseado do sistema anterior para agora iniciar em outubro. Que legal. Né? E é um desafio, inclusive, aos importadores, porque nós vamos sair da declaração da mercadoria em campo livre para campos estruturados, campos pré-definidos. Isso vai dar possibilidade de replicabilidade dos dados. Então, mais para frente, você preparando este cadastro, que chama-se catálogo único, você vai migrar esses dados para a declaração única de importação, para a nota fiscal de entrada, para o bloco K, para o SPED, Sim. e vai seguindo, né? Mas também tem um desafio na estruturação disso,
porque as informações, os bancos de dados dos importadores, às vezes, não estão bem estruturados, não têm as informações necessárias. Sim. Então, esse vamos dizer, vai ser um arranque inicial para colocar isso em ordem. E fundamental, porque da mesma forma que vai ficar mais fácil para você, importador, vai ficar mais fácil para o fisco. Verdade. Porque com campos estruturados, ele consegue cruzar as informações. Então, muita coisa que hoje, né, é muito erro que acaba se camuflando nesse turbilhão de dados, né, ele vai vir estruturado, né? Além de uma alteração significativa, todo mundo está acompanhando, na gestão desses grandes bancos de dados, que é a utilização intensiva de inteligência artificial. A Receita tem o Anita, que inclusive conversa com o Ingrid do Mercosul, tem o CISAM, né, que hoje é um dos mais importantes, um dos mais bem elaborados sistemas de monitoramento aduaneiro, seleção aduaneira do mundo, né? E aí, novamente, vai caber a esse profissional, a essa empresa se preparar, né? E vai trazer a ela uma vantagem competitiva em relação àqueles que não estão bem preparados, né? Sim. Você falou da questão do fisco, e como que você enxerga o momento, e aí trazer também para quem não é familiarizado com o tema, a questão dos canais, como que isso está no momento? Poxa, Adriano, você trouxe aí para mim um gancho maravilhoso, porque dentro dessa revolução que a gente está tendo, um momento absolutamente disruptivo, eu posso falar porque eu estou há 40 anos nisso, né? Nunca vi um momento desse. Nós estamos tendo uma mudança que é crucial, que inclusive ela vai permear outras relações, não só o comércio exterior, não só as operações de importação e exportação, mas vai estar norteando outras relações da Receita Federal com os contribuintes, que é uma mudança de eixo. Veja, você tem duas formas para levar o indivíduo, o ente, não, pessoa física ou jurídica, a cumprir como obrigação, né? Você tem o enforcement, que é o uso da força da lei. Então, de maneira coercitiva, com medo de uma sanção, no caso do fisco, uma sanção pecuniária, multa, eu forço você a aderir. E você tem uma outra forma que nós nunca tínhamos explorado, que agora vem pelo acordo de facilitação de comércio, né? Vem pelo interesse do Brasil em entrar na OCDE, e o grupo da Receita Federal está fazendo um trabalho lindo nesse sentido, que é o compliance. E o compliance funciona da seguinte maneira: você cumpre corretamente de maneira voluntária. Se eu reconhecer em você isso, você ganha benefícios. Sim. Entendeu? Então eu te atraio pelo benefício. Então nós estamos aí com 10 anos da implementação do programa OEA, né, do Programa do Operador Econômico Autorizado, e cada vez mais ele avolumando de benefícios. Então, você falou dos canais de conferência. Os OEAs, né, que hoje representam em torno de 30% já do volume de importação do Brasil e 20% das exportações, eles têm praticamente passagem livre na aduana, porque eles são considerados parceiros da aduana. Eles se autofiscalizam. Então, não preciso interromper a cadeia de suprimentos como meio coercitivo para ele cumprir com as obrigações. Ele assinou e implementou um programa com a Receita de que qualquer inconsistência que ele encontre depois da carga liberada, ele vai fazer de maneira espontânea a correção. E com isso, eu aumento a fluidez para essa pessoa, para essa empresa. Esse ganho, só nisso, a
CNI fez um trabalho em 2020, apontou em torno de 7% de redução de custo na importação e 9% na exportação. E agora estamos tramitando com o projeto de lei 15 de 24, passou por 2 comissões na Câmara, deve ir agora não sei se vai passar por alguma comissão ou já vai direto para o plenário. E ele traz o quê? A possibilidade desses importadores OEA de pagarem os tributos da importação no 20º dia do mês subsequente ao registro da declaração de importação. Ou seja, você tem a sua carga liberada de forma praticamente automática, é muito residual, qualquer parada é 0,00 alguma coisa. E também vai ter ela liberada sem o pagamento dos tributos naquele momento. Você vai pagar mais para frente. Só o ganho de oportunidade de capital disso, com o atual Selic, já dá mais 1,24. Isso que eu ia te perguntar, as vantagens para a empresa aderir. Eu vejo, eu vou falar do que é tangível e o que é intangível, né? Porque nós já implementamos isso em aproximadamente umas 70 empresas, né? Então a gente acaba tendo, porque muitas vezes a gente acompanha pós-certificação, então a gente acaba vendo o que acontece. Vantagens tangíveis. A primeira é baixo canal de seleção. Então os OEAs têm 99,57% das vezes canal verde. Eventualmente, nesse residual de 0,43%, né, ele tem uns 70%, 80% de canal amarelo e depois alguma coisa de canal vermelho. Só que, quando ele tem um canal diferente de verde, ele tem prioridade, ele tem que ser o primeiro a ser atendido. Para cumprir uma meta de 24 horas no aéreo, de liberação máxima, e 48 no marítimo. Porque, inclusive, ele tem tratamento de carga à parte, ou seja, ele não paga armazenagem nessas 48 horas úteis. Quer dizer, se o navio atracar numa sexta-feira, só vai contar a partir de segunda. Tá? Então ele tem essa redução de custo de armazenagem, tanto no aéreo como no marítimo. Além disso, ele pode decidir por não fazer a verificação física, nesses casos bem residuais, no porto ou no aeroporto. Ele pode levar a carga, fica como fiel depositário e a fiscalização é que vai na empresa dele e ele não tem custo de armazenagem. Certo? Bom, além disso, ponto de contato na Receita Federal, ele não trata mais com o despachante, que o despachante vai tratar com o fiscal. E aí, cada fiscal com uma cabeça... Não, ele tem um gerente de contas. É um fiscal que participou da certificação dele, então conhece a empresa. É bom para o fisco, é bom para a empresa. Legal. Né? Além disso, né, ele tem vantagens como resposta de consulta, atendimento prioritário em julgamentos dentro da Receita Federal, ele tem atendimento prioritário no armazém, certo? Então, esses são ali os mais, né? E o que é a cereja do bolo dos tangíveis é que o OEA apresenta a declaração de importação antes da chegada do navio. Então, não tem que esperar, imagine uma viagem de 50 dias da China para cá, certo? O OEA pode apresentar, assim que o dono do navio, que a gente chama de armador, né? O agente dele fizer um manifesto, a partir desse momento o OEA apresenta a declaração de importação e tem a determinação do canal imediata. Se eventualmente sair num canal amarelo, ele corrige antes da chegada do navio. Basicamente, a situação do OEA hoje é: a carga chega, descarrega no navio, no pátio, e do pátio vai para o caminhão e ele vai embora. Legal. Então, e mais para frente, o pagamento diferido dos tributos. Né? Agora, é importante que a gente entenda essa lógica do compliance de uma maneira até mais ampla. Por quê? Rodando junto com o programa OEA NSPL 15, nós temos mais 2 outros programas. Um que chama-se Confia e o outro Sintonia.
Esses não são de comércio exterior, mas são programas de compliance. E olha que interessante, para esses outros 2 programas, além de algumas vantagens, né, como essas que eu coloquei, haverá para esses 2 programas, o contribuinte que conseguiu o selo Confia, o selo Sintonia, tem uma redução de 1% no pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido. Então é ganho monetário ali na veia, direto, e faz todo sentido. Eu não gasto tempo e dinheiro do erário para te fiscalizar, porque você tem competência, tem qualidade, tem gestão suficiente para ter uma autofiscalização. E eu te premio. É uma desburocratização, né? De processo total. Sim, sim. E uma relação de parceria. Sim. E uma relação de parceria. E uma parceria que, vamos dizer assim, a gente pode julgar quase como uma quase que parece utópico, né? Veja, eu sempre falo isso, o símbolo da Receita é o leão, né? Você imagina uma parceria do leão com o cristão no circo romano? Não tinha, né? Final do campeonato dava leão, nunca o cristão ganhava, né? Então, eles descobriram, né, na verdade, são trabalhos que já vêm de anos, vêm de fora do Brasil, é que com o compliance você consegue muito mais adesão, muito mais arrecadação do que com o enforcement. O enforcement é caro. Sim. E tem mais. O enforcement tem que estar direcionado, na verdade, para aqueles operadores de comércio exterior que, de fato, não sei nem se posso chamar de operadores, mas para aqueles que operam no comércio exterior, mas que, de fato, põem em risco a cadeia de suprimentos. As empresas fantasmas, que trabalham com pirataria, contrafacção, contrabando, descaminho, tráfico de drogas, de armas, animais silvestres, pessoas, órgãos humanos. Essas são mazelas horrorosas que não estão longe daqui. Inclusive, algumas estão muito presentes. O Brasil é o segundo maior exportador de drogas do mundo. É o maior exportador de cocaína do mundo. E nós temos um desafio enorme. Temos 16 mil quilômetros de fronteira seca e os 3 principais produtores de cocaína aqui do nosso lado: Peru, Colômbia e Bolívia. Que parte dessa cocaína, parte significativa para atingir a Europa, fundamentalmente, passa pelo território brasileiro. E nós somos, infelizmente, hoje, o segundo maior consumidor de cocaína e derivados do mundo. Então, essa é uma preocupação muito maior do que, eventualmente, eu estar olhando um container para ver uma mercadoria de um membro da Abrafiltros. Eu sei que é uma empresa confiável. Você entende como é? Você falou de confiável. Tem critério para fazer? Sim, Como que... sim. Existem os critérios pré-determinados que, na verdade, eles não inovam. Então, vamos supor, o que se exige? Que a empresa tenha um procedimento de descrição e classificação fiscal de mercadorias, um procedimento de valoração aduaneira, um procedimento, né, sobre regras de origem. São todas as obrigações normais de um importador. Sim. Só que elas sistematizadas dentro de uma política de qualidade. Também isso não inova, porque vai na mesma lógica, né, da ISO. Então, tem um procedimento, evidências do procedimento, controle, né, aquele ciclo PDCA de melhoria contínua, tem um comitê de gestão de risco para analisar os meus riscos de inconformidade, aonde eu acho as fragilidades, quais são os planos de ação que estão sendo, né, construídos, como eu priorizo, né? Então, é gestão. Uhum. Não tem nada de excepcional, não se pede nada de excepcional, né? Então, a maioria das empresas, até melhor dizendo, eu diria que se você não tem uma atividade ilegal,
certo? Sim. Você pode ser OE, né? O único problema é para quê? Vamos supor, o cara é narcotraficante, daí não tem razão dele, não vai mexer no seu business. Seu business está indo bem desse jeito, você não vai conseguir, né, tornar isso diferente, né? E como que funciona a implantação disso? Então, a implantação do programa, ela passa por uma análise que a Receita chama de um questionário de autoavaliação, né? As empresas normalmente fazem o quê? Contratam empresas de consultoria, né, e assessoria para que as apoie. Como se faz com isso para obter a certificação? Não é obrigatório, né? Mas é o problema da curva de aprendizado. Vale mais a pena. As empresas normalmente optam por não ter isso dentro de um regime de hierarquia, mas de mercado, e vão atrás. Um projeto desse para ser implementado, normalmente, ele não tem prazo pela Receita, mas a preparação, normalmente, dentro do modelo que a gente tem, são 6 meses. Né? E depois tem o prazo para a Receita Federal e validar, né, o que você apresentou para ela. E olha que diferente, né? Não chama-se auditoria, não se pode ter autuação de jeito nenhum, tá? É vedado. E mais, é marcado com antecedência, são sugeridas datas e a pauta é apresentada. É uma ideia não de encontrar inconformidades, mas de trabalhar junto, certo? Para conseguir atingir um nível de qualidade. Veja o ganho que a empresa tem. Ela, no final do dia, sendo certificada, tem todos aqueles benefícios. Eventualmente, né, se ela não conseguir a certificação, ela fez toda a revisão do processo dela, né? Passou pelo crivo do órgão que seria o órgão fiscalizador dela, mas que não vai multá-la e vai lhe dar um relatório de ajustes para que ela... Quanto custaria isso se ela fosse comprar de uma empresa, vamos dizer, que eu não conheço, uma de consultoria e assessoria, com a mesma competência dos auditores do Fisco Federal? Sim. E tem validade? Não. O programa, a certificação é dada por prazo indeterminado, mas em caráter precário. O que é isso? Parece uma pegadinha? Não, não é não. A Receita, lógico, ela vai fazendo contatos, geralmente faz um contato anual, via e-mail, né? E esse processo também, ele não é um processo que se encerra, né? A abertura desse processo também vai servir de apoio para que a empresa vá postando quais são as ações que ela está fazendo. Daí tem, lógico, você sabe, os procedimentos, eles têm vencimento normalmente anual, daí tem que fazer a revisão dos procedimentos, acompanhamentos, isso aqui. A Receita quer ver isso, certo? Se ela vê que, né, houve ali alguma alteração, que ela não foi informada, né, se houve algum problema e não foi apresentado um plano de ação, aí ela vai marcar de conversar com o contribuinte, certo? Vai eventualmente intimar ele a apresentar algumas ações, certo? E em último caso, aí ela pode sim tirar a certificação. E ele continua exportando normalmente, Sim. certo? Mas eu quero dizer para vocês que depois que a empresa consegue a certificação, as poucas que perderam, vamos dizer assim, custou caro para quem abandonou. Né? Porque a empresa, quando se vê caindo novamente na vala comum, ela sente o peso daquilo ali. A diferença, né? A diferença daquilo ali. Tanto todas elas correram para se recertificar. O problema é que as estruturas, às vezes, são muito grandes e as informações se perdem. Olha uma outra coisa, um fenômeno curioso que acontece. O profissional que participa da implementação, pessoa física que participa da implementação do projeto,
ele acaba ganhando uma capacitação, é praticamente uma pós-graduação, se não duas, né? Ele ganha uma capacitação e depois que a empresa, inclusive, se certifica, que ele fica relativamente grande, né? E as empresas que têm maior capacidade de retenção fazem o quê? Aproveitam esse profissional para puxar para uma outra. Algumas não fazem isso. E o mercado puxa. Né? E aí fica acéfalo o projeto. Todas as vezes que eu vi perder foi por conta disso. Eu ia te perguntar, você falou, eu achei muito legal essa coisa da receita, do fiscal, enfim, a equipe ir até a empresa e fazer esse trabalho mapeado numa pauta e não no apontar a inconformidade. E que setores, aí quando a gente fala de procedimento, a gente pensa na qualidade, nos setores mais ligados a esse tema. Que setores participam de uma implantação, por exemplo? Basicamente, comércio exterior, certo? Então, vamos dizer, 60% do projeto está na mão do pessoal de Comex, ou supply chain, não sei como você chama, em cada uma das empresas, né? Depois você tem uma participação em torno de 20% do pessoal de RH, porque existe, né, uma preocupação não só na contratação, né, dos funcionários que vão trabalhar nessa área, quanto à capacitação, né, e também quanto ao histórico, né, porque afinal de contas são informações sensíveis para o programa. Também uma preocupação com o eventual processo de demissão desse indivíduo, para que ele não saia com acesso à empresa, acesso aos sistemas informáticos. Sabe que nada que inova, nada que não deveria ter. Depois tem uma participação de segurança da informação, que é muito importante. Aí é o pessoal da área de TI, então vamos jogar aí uns 10% para eles. E depois isso vai dividido entre controle de estoque e mais a parte de controle de fechamento de câmbio, que normalmente está na área financeira da empresa. Tá? Então, não é uma preocupação com o produto, né? Também não é uma preocupação com segurança patrimonial e nem laboral. É uma preocupação, né, específica, no caso da modalidade de importação, com a conformidade tributária e aduaneira. E aí vai uma outra coisa muito curiosa. Contabilidade é chamada? Não. Área fiscal é chamada? Não. Alguma auditoria é feita? Não. É uma verificação de gestão, por isso que eles chamam validação. Muito bom. E existe o custo? Não, mas é bom a gente falar baixo, né? Porque o governo... Não, porque se você imagina assim, não que você vai passar com prioridade, você vai ter atendimento, a pessoa já imagina, não, você tem que pagar uma contribuição. Então, veja só, é justamente esse é o trade-off, que é vamos dizer, a grande sacada por trás do programa, né? O programa trabalha dentro de uma lógica que chama-se pirâmide de conformidade da OCDE. Então, essa pirâmide de conformidade, ela vai no óbvio, né? Mas a genialidade dela, e você sabe, né? A genialidade muitas vezes está no óbvio. Que é o quê? Você tem que tratar os desiguais de maneira desigual. Então, o enforcement eu tenho que usar naquele cara que tem a empresa de fachada, que está fazendo lá o contrabando, o descaminho, o tráfico de drogas, de arma. Mas quando eu vou aqui para a base da pirâmide, que é a grande massa de importação, primeiro, não são empresas pequenas, a maioria são empresas transnacionais, multinacionais, que já têm estruturas corporativas de governança, de compliance já fortes, não já estabelecidas, não exatamente, não por conta de OEA, mas por conta da própria administração, para cuidar dos stakeholders, dos interesses, tudo, tem ações em bolsa. Poxa, eu não tenho que tratar esse cara igual aquele cara do pico da pirâmide. Sim. Então, já que eu não tenho condição de olhar tudo,
eu faço o quê? Esse aqui, saindo da minha frente, eu tenho mais condição de olhar aquele lá. Então, é um ganha-ganha. Sim. Entende? Por isso que também, pelo lado do fisco, existe esse interesse, tá? De tirar e essa carga sair, olha só, essa carga sair o mais rápido possível do porto e do aeroporto. Por que que o fisco tem interesse nisso? Porque carga parada é carga em risco. A contaminação da cocaína que vai atingir o exterior, muitas vezes vai se fazer aonde? Justamente no porto e no aeroporto. E se aproveita do volume e do tempo que tem. O porto e aeroporto moderno, que se tem na Europa, que se tem na Ásia, é um local de passagem, não é de armazenamento de cargas. É um local que a gente chama de intermodalidade, ou seja, você recebe a carga no modal rodoviário, descarrega ela, e ela então entra no modal marítimo e vai embora. Ela não pode ficar 1, 2, 3 dias lá. E no sentido inverso, numa importação, ela tem que vir no marítimo, descarregar e seguir o caminho dela. Sim. Não ficar parada. Falando nisso, qual a maior dificuldade hoje do comércio? Assim, eu não falo nem de mercadoria pontualmente falando, mas o que mais identificam como um ponto sensível, fraco, quando a gente olha? Eu acho que hoje o Brasil está passando por esse momento, que é um momento muito interessante, né, dessa adesão ao acordo de facilitação de comércio, fazendo uma reestrutura dos seus processos, dos seus procedimentos de comércio exterior, implementando ferramentas como a janela única, o single window, né, incorporando aí a prática do OEA. O que eu acho que falta? Uma redução, um corte drástico das alíquotas de imposto de importação. Né? A gente ainda trabalha com alíquotas de imposto de importação que são muito altas. Tá? Então, vamos supor, um automóvel tem uma alíquota de imposto de importação de 35%, só não é maior porque o teto da OMC é 35%. É um absurdo. É muito alto. Uma confecção ter 35%. Entende? Vamos dizer, eu tenho uma preocupação com uma lógica protecionista, sabe? Eu não sei, e vários estudos já mostraram, e até porque eu venho de uma época em que existia proibição de importação, né? Quer dizer, há 40 anos atrás nós tínhamos no anexo C mais de 2.000 produtos que a licença de importação estava suspensa temporariamente. Né? Isso é um eufemismo, porque estava suspensa temporariamente por mais de 10 anos. Então nada do que a gente está vendo aqui podia importar. Um microfone desse, uma tela de televisão, talvez um celular, não existia na época, mas talvez se você trouxesse um celular, você teria mais problema do que se você trouxesse cocaína. Sim. Entende? E a gente viu o que isso significou de atraso para o país. Então, o que eu acho que falta para o Brasil crescer na área de comércio internacional é reduzir, e a gente precisa reduzir drasticamente as alíquotas de imposto de importação, lembrando que a China nos últimos 20 anos, certo, reduziu quase que 100% as alíquotas de importação dela. Certo? A outra coisa, infraestrutura portuária e aeroportuária. Nós estamos geograficamente, é importante que a gente entenda isso. O frete já tem um grande impacto, tanto para as importações como para as exportações, certo? É lógico que todos nós aqui amamos esse lugar, né? Mas geograficamente, quanto ao comércio internacional, estamos praticamente na antessala do fim do mundo. O fim do mundo é a Argentina, certo? E aí não estou falando povo, não. É que
Não tem nem rota, Mário. Vai lá e volta, sabe? Sim. É o final da rua. É mesmo. A gente está no final da rua. A gente não é rota para nada. E, né? Enquanto não desenvolver um polo industrial, que não vou fazer na Antártida, não é rota para lugar nenhum. Então o cara tem que ir e já é longe. Então o frete já impacta muito. A nossa infraestrutura portuária, ela é muito cara. Nós estamos aqui gravando em São Paulo, estamos a 60 quilômetros do porto mais caro do mundo. Sim. Então isso precisa mudar, e precisa mudar rápido, porque esse impacto é da importação, mas é da exportação. Diminui a competitividade do nosso. Isso que eu ia te perguntar. Esses reflexos, né? Em relação à estrutura, à burocracia, Sim, de fora para dentro. Impacta exatamente. muito, né? Sempre a gente teve um foco, porque a burocracia nossa é estupidamente forte. Vamos lá. Até para deixar isso melhor posicionado. Você é bem mais novo, tá? Mas eu vou te explicar. O que rege as nossas importações chama-se regulamento aduaneiro. Ele é baseado num decreto. Esse decreto é o 6759 de 2009. Alguém pode olhar e falar, poxa, imagina, 2009 não é tão atrasado, né? Quando a gente fala do Código Comercial, do Imperial Código Comercial, tá legal, beleza. Só que o problema é, né, a lei que está acima, que sustenta esse, que nem é uma lei, né? É um desvio do rumo democrático, porque é um decreto-lei. Decreto-lei, só para trazer aqui uma visão, acredito que nossos ouvintes todos sejam mais novos, né? Mas o decreto-lei era como uma medida provisória, só que a medida provisória ela cai. O decreto-lei não, ele era aprovado por decurso de prazo. Esse foi aprovado, esse maldito decreto-lei foi aprovado por decurso de prazo. É o 37 de 1966, o auge das restrições às importações. Quando você vê o arrazoado que foi enviado para o Congresso justificando esse decreto, eles deixam claro nesse arrazoado que a intenção é de coibir a importação. Então nós temos multas pesadíssimas, certo? Que é uma outra vantagem, inclusive, do OEA, que é você revisar os teus processos para evitar um cost avoidance que pode te quebrar, né? Então, olha, nós temos uma multa que é 1% do valor da mercadoria por informação inexata, imprecisa ou incorreta. Ou seja, se eu colocar em tese, né, se eu errar um dígito do endereço do exportador, Jura? eu posso pagar essa multa. E tem uma multa que é de 30% do valor da mercadoria por falta de licença de importação ou documento equivalente, mesmo que eu obtenha depois. Então, é uma loucura. É uma loucura. Você tem uma pena lá no regulamento aduaneiro, chama pena de perdimento. Você perde o bem. Ela só tem paralelo no ordenamento jurídico brasileiro no confisco, e o confisco só pode ser decretado em caso de guerra, e mais, no confisco, em caso de guerra, de passado o conflito, o Estado se compromete a lhe pagar pelo bem que ele confiscou. O perdimento não. Entende? E agora, recentemente, há coisa de 2 anos, é que o perdimento entrou para a possibilidade de duplo grau de julgamento. Antes era um julgamento em instância única. E você era julgado por outras injunções de distribuição de funções, você era julgado por quem tinha feito a acusação. Então não era um julgamento, era uma súplica, era um reconhecimento de uma patologia de esquizofrenia de quem tinha te autuado. Porque de manhã ele te autuou, à tarde ele fala, não, pensando bem, tudo bem. Tá. Quer dizer,
nem esse auditor tinha condição de fazer isso, né? E você sabia que o teu recurso não ia valer de nada. Agora, mas ainda não foi, criaram um duplo grau, mas infelizmente não é um colegiado, é só a Receita que julga. Eu acho que aí perdemos uma chance boa, mas também já veio por pressão do AFC, porque nem isso tínhamos. Então, precisamos ter um código aduaneiro que esqueça 66. Aquilo já passou, o mundo é outro, o mundo é globalizado, a gente tem que pensar diferente, certo? Então, primeira coisa, tem que se considerar o dolo e a culpa quando a gente for falar de punibilidade, porque hoje não existe na área aduaneira. Se você errou porque você queria, ou se você errou porque você, novamente, quantidade de normas, aquela coisa toda que é da vida nossa aqui do empresário brasileiro. Sim. Se você errou e está claro que você não teve nenhuma intenção, não faz diferença. Não faz diferença o valor. Então não tem o critério do de minimis. Então, por vezes, nós estamos discutindo coisas que não têm sentido. Sim. Até Força. vamos dizer, pelo caráter arrecadatório. Tudo bem, não, mas tem um caráter de controle, de proteção da sociedade. Sim, mas é uma questiúncula no final aquilo. Aquilo virou uma questiúncula, não é uma coisa... Não vai mudar nada. Sim. Né? Então, esse arcabouço, precisamos dessa reforma que, a bem da verdade, existe uma possibilidade, né? Tem um novo regulamento aduaneiro que está rodando no Congresso, e a Receita está buscando melhorar, né? Trazer essas inovações, e precisamos dessa reforma na infraestrutura e a redução das tarifas. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que o Ari vai gostar. Do ponto de vista tecnológico, você falou aqui dessas inovações, ele também vai gostar de ter ouvido. Sim. Mas até que ponto a tecnologia foi importante? Você está me trazendo alguns sistemas que estão sendo implantados, a inteligência artificial. Você vê isso como? Tudo isso só é possível porque nós mudamos, né, a nossa capacidade tecnológica. Né? Quer dizer, mudamos, evoluímos, né, na capacidade tecnológica. Veja só, o que acontece? A ideia agora é cada vez mais trabalhar com seletividade, mas uma seletividade não randômica. Explicando melhor, não é enfiar a mão dentro de um cesto cheio de declarações de importação e puxar uma para cima. Por quê? Por causa da uma lei da probabilidade, que quem mais importa tem maior probabilidade que eu puxe a declaração dele. Sim. Só que quem mais importa não é quem mais oferece risco. Exato. Tá? Um exemplo, a Petrobras, que é o maior importador do Brasil, vou puxar a Petrobras e o que é? É petróleo. Que coincidência, quer dizer, né? E não... Tá? E enquanto isso, tem ali um elefante, né? Assim dizer, né? Um tal do rinoceronte cinza na sala, né? Então, a tecnologia está nos permitindo trabalhar, a Receita trabalhar, outros órgãos anuentes trabalhar, né? Porque a gente fala muito de receita, mas tem Anvisa, tem Metro, tem... E outra coisa, é fundamental o trabalho, né? Esse de controle de fronteira, ele é muito importante. Não sou favorável a abrir mão disso, né? Sim. É um perigo enorme, né? Há de ser cuidado. Mas a ideia é qual? Essa seletividade se dá por meio de gestão de risco. E gestão de risco eu uso um enorme, monstruoso banco de dados e preciso do quê? De IA trabalhando nisso. Então, se
Se um dia a gente tiver oportunidade, posso até trazer algumas coisas aqui para demonstrar, mas hoje a gente vê arrazoados escritos pelo CISAM em linguagem natural, que é o sistema da Receita, e você fica impressionado. A probabilidade de erro de que essa classificação fiscal esteja incorreta é de 49,47%, considerando-se o histórico do importador. Ó, E assim vai. Você fala, não é possível. Alguém escreveu, estava escondido. Tem alguém agachado lá dentro do servidor. Isso aqui é uma coisa, né, do demônio. Né? E ele trabalha, né, com aquele que eles chamam, né, de conhecimento orgânico, né, dentro da árvore de decisões, então ele vai reforçando as decisões que já deram certo. legal. Então, isso tudo tá acontecendo para isso. E é mais importante ainda, né, para o importador, para o associado, poder demonstrar que ele, né, tem condições de alcançar esse selo e Sim. buscar isso, para Sim. poder justamente se destacar, Sim. sabe? Sair dessa. Porque tem uma coisa. Quando a gente fala em gestão de risco, infelizmente, a gente tem que dividir entre baixo e médio e alto risco, tá? É assim que a Receita vai dividir. Baixo risco é aqueles que ela conhece, que se apresentaram, que foram certificados. E quais que vão para o alto risco? Aqueles que já demonstraram, né, inconsistências ou mesmo erros mais graves. E também os de risco desconhecido. Então, você ser omisso nesse momento, você acaba indo, né, para aquele time de alto risco. Porque se eles não te conhecem, eles vão ter que te monitorar com alto risco. Sim, com certeza. Hoje você tem algum número, algum dado que mostra em relação à adesão das empresas brasileiras que importam e Sim. exportam? A meta da Receita Federal é atingir 50% do volume de importação, certo? Com empresas OEA e 50% do volume de exportação. Ela conseguiu até agora em torno de 37%, 32% do volume de importação e 20% do volume de exportação. Agora, o Brasil, ele também tem desequilíbrios nesse sentido. Aqui no estado de São Paulo, ela praticamente chegou na meta de 50%, porque também você tem algumas grandes empresas, né, de São Paulo que aderiram. E aí, eu ia te perguntar isso. Essa adesão, além dos critérios que você já trouxe e tal, e também a estrutura em especial das empresas, né, que é um ponto relevante, você acha que às vezes é por falta de conhecimento? Então, eu vou te falar que uma coisa aqui que vou me permitir aqui fazer um autoelogio, né? Mas para poder posicionar, não é tamanho de empresa. Nós certificamos lá a menor empresa OEA do Brasil. É um agente de cargas que tem 4 funcionários. Legal. Tem 4 funcionários. Então não é desculpa ser pequeno, porte pequeno, Não. médio ou grande. O que faz a diferença é o controle da gestão. Por quê? Porque às vezes você vai, né? Umas empresas de médio e grande porte, às vezes a estrutura não está muito bem mapeado quem faz o quê. Então você não consegue descobrir quem é o owner daquele risco. Por vezes são 2 que estão cuidando do risco, o que já é ruim. Mas tem uma situação que é pior ainda. Nenhum dos 2 está cuidando. É Deus que está cuidando. Entende? E é mais comum do que parece para a gente. Né? Então, também tem isso. Quando você entra num programa desse, é lógico que o programa só vai ver a área, né? A área aduaneira. Mas quando você entra num programa desse, você encontra
cada situação ali que você fala, puxa, realmente você tem que caprichar para Iemanjá na virada do ano, porque ela te ajudou muito, né? Esquece esse negócio de perfuminho de farmácia, põe aí um francês, porque até agora, nossa, a mulher trabalhou. Ô, Walter, agora me fala uma coisa. Mitos e verdades do comércio exterior, se você tiver algum para compartilhar, vai ser muito bem-vindo. Mas enquanto você pensa aí, tem uma curiosidade. Aquelas mercadorias que são, não sei se é o termo certo, apreendidas, Prendidos. tanto no porto como no aeroporto, elas vão para um galpão da Receita Sim. Federal. E o que acontece com elas? Então, depende da mercadoria, né? Veja, tem situações, 40 anos que eu trabalho com isso, né? E tenho vários amigos ali na aduana. Tem situações que o próprio fiscal, ele não gostaria de estar fazendo o que está fazendo. Ele fica constrangido com aquilo. Lembro uma ocasião, um deles me contando que recebeu uma família, se não me engano, vindos dos Estados Unidos. Da Disney. Não, na verdade não eram brasileiros, eram estrangeiros, eram americanos e eles de uma determinada religião, e eles só podiam comer a comida deles. Então, era uma família grande, e eles trouxeram, mas Não pode entrar. não pode entrar. Não pode entrar, porque há um risco, né? Sim. Não é um alimento industrializado que passa por um processo. Então, é constrangedor você ter que aprender uma coisa dessa? Mas, né, Não tem jeito. de outro lado, é uma norma, né? Você não há uma possibilidade de você, às vezes, flexibilizar isso, né? Mas, então, muita coisa acaba sendo, na verdade, Descartada. incinerada, descartada, né? Uma parte dela vai para leilão, a maior parte vai para o leilão, né? Uma parte pode ser incorporada pela União, né? Desde que haja interesse, algum órgão da União. Na pandemia, chegamos a ter algumas situações dessas. E no leilão, o valor é menor? Então, o leilão é um péssimo negócio para o fisco. Ah, tá. Porque o leilão, primeiro, o que acontece? Apreender mercadoria e multar é um mau negócio para o contribuinte e é um mau negócio para a Receita. Sim. Então, é o perde-perde. Vamos lá. Uma autuação dessa daí, para se converter de fato, né, em dinheiro para entrar no erário, isso não passa de 20%. Entendeu? E por vezes você estende um processo administrativo e depois um processo judicial que passa décadas. E quando você vai buscar de fato, você ganhou, mas não leva. E quando você vai executar, já não existe mais nada. Então, tudo isso, fora o custo que por vezes você tem de manter essa mercadoria. Vou dar um exemplo para você. Um dos problemas que os armazéns, os aeroportos que foram licitados têm, é porque eles têm, às vezes, 2 terminais de carga e 1 terminal e meio Só tá de... de quinquilharia. E aí você está esperando lá, vou dar um exemplo aqui, você tem um lote ali de iPod que foi apreendido em 95, que você vai vender para quem? Porque está aguardando uma decisão judicial. Tá entendendo? Você não faz, mas você também não pode destruir, porque está aguardando uma decisão. Ele está como fiel depositário daquilo. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Quer dizer, nós tivemos aí um caso, umas garrafas de uísque que ficaram por mais de 20 anos. Desperdício. Né? O uísque, quando fica muito tempo, até que é bom, né? Não, mas esse caso ele não ficou no carvalho, não ficou na madeira, ele ficou no vidro. Então é complicado. E o uísque já não era, não vou falar o nome, mas já não era lá grande coisa. Então, quer dizer, então são coisas assim. Teve um caso também, se não me engano, foi em Campinas, no Viracopos,
por mais de 5 anos, salmão congelado. Não pode comer. Aqui não pode comer. Não pode. Então, tinha que. Essas coisas vão atrapalhando demais, né? Atrapalham demais. Então, quando é possível, eles fazem doação, né? Assim, algo que, né, que seja assim, de consumo imediato, tal. Eles hoje em dia fazem doação. Antigamente havia essa vedação. Uma parte incorporação ao patrimônio da União, mas também não é uma coisa, né? Você vai pegar e vai, tá, eu vou pegar aqui uma Maserati e vou incorporar para a Receita. Tá, e como é que a gente vai trocar o pneu? Se furar o pneu, acabou, nós estamos no salvo. Não é? É isso? Não é? Fazer como? Sei. Não dá. A outra coisa é o leilão, né? Que o leilão aí é complicadíssimo de ser realizado, tal. Oneroso. E é oneroso e a destruição, né? A melhor coisa mesmo é o importador levar a mercadoria dele. Sim. Lógico. Dentro da Estamos falando do que é lícito, né? Sim, sim. O resto não, né? Agora, do que é lícito é ele levar a mercadoria dele, é ele saber como fazer, é ele cumprir a norma e levar a mercadoria dele embora. Tá certo? Porque, por vezes também, aquela mercadoria não tem nem valor para outro, né? Imagine um lote de partes e peças de um motor náutico. Quer dizer, peças de reposição. Só vai fazer como com aquilo? Ele vai vender para quem? Então vai ficando tudo uma coisa difícil. Não vale a pena. Não vale a pena. Realmente. E a ideia não é. A ideia do fisco não é essa, né? A ideia realmente é que você tenha um trânsito, né? Uma vez um auditor me falou, eu tenho muito respeito por ele, está aposentado agora, o César Dalso, que se ouvir isso, quero deixar um abraço a ele. A fiscalização, ela tem que estar no backstage. Quem tem que estar no palco é o importador e o exportador. Se a fiscalização entra no palco, acabou o espetáculo. É como se fosse aquele rapaz que fica com o extintor. Se ele entrou, acabou. Sim. Entende? Aqui tem que dar suporte. O que a gente tem que fazer, a fiscalização tem que fazer é dar o suporte. Aqui, o importador e o exportador brasileiro se sinta seguro para fazer as suas operações internacionais. Conhecendo como são as coisas e tendo um apoio, né? Então, você vê, no caso do OEA, eu tenho clientes meus que têm periodicamente reuniões com o fiscal, que é ponto de contato dele. Nessas reuniões, ele apresenta quais são as metas e os planos de ação da empresa nessa área de comércio exterior e discute com o auditor, que lhe dá também indicações de como ele deve agir. Quer dizer, é uma parceria, uma convergência de interesses. Lógico que as indicações são no sentido de fazer as coisas certas, né? E que é o que o outro também está querendo. Então, ótimo, né? Ganha todo mundo. Bom, Walter, nosso tempo voou. Eu tinha mais perguntas aqui, curiosidades até pessoais, mas isso eu pergunto aqui nos bastidores, até para a gente ir já para o nosso encerramento. Aquela ali, a sua câmera, conta para a gente até como a Portorium pode ajudar a questão das empresas que buscam o OEA, e também sobre serviços, onde encontrar, redes sociais. Fique à vontade para falar com a gente. Bom, eu gostaria até de colocar de maneira um pouquinho diferente, se você me permitir. Claro. Eu sou um entusiasta do programa, eu tive a oportunidade, também um amigo que eu devo bastante, o Dr. Augusto Fauvel, quando presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, encaminhou um ofício a Brasília, e eu acabei compondo, por meio de uma portaria do antigo ministro da Fazenda, um grupo de estudos do OEA, né, uma participação pro bono, mas que muito me envaidece, e tive a oportunidade de aprender e conhecer essas pessoas que estavam ali elaborando.
E nesse sentido eu me sinto com um compromisso de repassar essas informações, né? Nós fazemos esse trabalho, nós fazemos um trabalho de assessoria, né, para a implementação, né? A gente chama de assessoria porque nós fazemos juntos, nós não mandamos coisas para que o cliente faça. Mas independente disso, né, nosso site é o www.portorium.net e quem tiver interesse na matéria, quem quiser tirar dúvida, o empresário, o estudante, é algo que eu também já escrevi sobre isso, tenho artigos publicados, foi ali o meu mestrado, vai ser o meu doutorado, então eu sou um apaixonado por essa área e eu acho que esse caminho do compliance é um caminho sem volta, né? E é o caminho feliz, né? Por isso me coloco à disposição, quem tiver interesse lá vai encontrar o meu telefone, o meu e-mail, tudo direitinho, tá? Legal. Muito obrigado, viu, Walter? Obrigado. Adorei, muito didático. A gente estava conversando aqui nos bastidores para que fosse algo que eu pudesse entender, que não sou tão técnico, então objetivo alcançado, porque eu entendi tudinho. Espero que você também aí tenha gostado. Se gostou, compartilhe, ative aí o sininho para receber as nossas novos episódios e conteúdos. Foi um prazer ter você aqui com a gente e a gente agradece a sua audiência e também você que nos escuta através do Spotify também. Volte sempre aqui ao nosso programa. Essa foi mais uma edição do nosso AbraTalks, o episódio número 11, e a gente te espera nos próximos episódios dessa temporada 2024. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.